Observe, entre as coisas que a Contra-Reforma teve que fazer para garantir, brecar o avanço do protestantismo, estava defender aquelas doutrinas que o protestantismo estava acusando como falsa. Qual era a principal? Agora é a história, você tem que lembrar da fé reformada, da reforma de Lutero. Né? Qual era a principal doutrina atacada pelo protestantismo? Sustentada por Roma, mas atacada pelo protestantismo. A doutrina do purgatório. Da salvação depois da morte. Certo? Por quê? Porque era esse o principal ganha-dinheiro do catolicismo. O modo de ganhar dinheiro, de conseguir arrecadar recursos pelo catolicismo, era a crença no purgatório. Mas por quê que isso era tão valioso? Porque o sistema católico dizia que a igreja tinha autoridade para interceder pelas almas que estariam no purgatório. E intercedendo, né, poderia fazer com que essas almas antecipassem a sua pena lá e saíssem mais cedo. Então, como é que chama no Brasil, né? Quando a pessoa sai da cadeia mais cedo, tem umas expressões aí para indicar, eu esqueci agora, mas é abreviação de pena. Você está condenado a 30 anos, mas você vai ficar só 6. Bom comportamento. Faz uns cursos, estuda lá, você sai mais cedo da prisão. É assim no Brasil. E, de certa forma, é assim também a ideia católica. Você pode sair mais cedo do purgatório, mas não por alguma coisa que você faça, porque você foi para lá já era. Agora é só receber, ser sapecado lá. Mas a igreja podia fazer isso, porque o Papa tem as chaves de São Pedro. Ele pode abrir e fechar. Então ele pode antecipar. Ora, então, vamos vender a antecipação. Isso era conhecido como indulgência. As indulgências nada mais eram do que um papelzinho, uma declaração, né, papal, dizendo que fulano de tal pode sair mais cedo do purgatório. Desde que o Papa assinasse o papel, né? Mas para isso tinha que pagar. 5 minutos, né? Então, as missas eram pagas até hoje. Se você quiser fazer uma missa do 7º dia, tem que pagar. Não é de graça. Precisa pagar, até onde eu sei, né? Pode ser que mudou, mas as informações que eu tinha, faz algum tempo que eu não vou em missa do 7º dia. Então, até onde eu sei, ainda precisa pagar para poder fazer a missa do 7º dia. Né? Que é uma indulgência. Por que a missa do 7º dia? Porque no 7º dia antecipa a saída do purgatório. Os protestantes disseram, depois que morreu não tem mais o que fazer. Salvação é em vida. Você tem que se arrepender e crer para ser salvo. Se você perdeu a oportunidade, rejeitou, não quis, depois que morreu, não tem mais o que fazer. Não existe mudança de destino depois da morte. E desafiava o católico, me prove na Bíblia se existe salvação depois da morte. Me prove na Bíblia se tem salvação depois da morte. E de fato não tem nenhum texto entre os 66 livros bíblicos falando de salvação depois da morte. Mas, num dos livros de Macabeus, existe um sacrifício que Judas Macabeu faz por causa de alguns mártires, alguns homens que morreram. Mas eles, de fato, foram covardes na situação histórica lá. E aí eles são mortos, tal. O Judas Macabeus faz um sacrifício por eles. Percebe? Então agora você tem um texto bíblico justificando, de certa forma, que se faça alguma coisa pelos mortos. Essa é a razão pela qual os livros de Macabeus foram reconhecidos em 1546 pelo Concílio de Trento como canônicos. Porque eles, então, eram
uma prova para a teologia católica contra a acusação dos protestantes. Agora, o que os protestantes continuaram dizendo? Vocês criaram os livros aí de vocês. Né? Vocês encontraram livros para provar o ponto de vocês, mas esses livros nunca foram aceitos. Vocês agora os aceitaram para justificar o ponto de vocês. Por sua vez, o catolicismo usou alguns argumentos, e nós temos que ser honestos, né, com os argumentos contrários. Eles disseram, mas esses livros já estão, de certa forma, na Bíblia há muito tempo. É verdade. Antes de 1546, esses livros, ou alguns deles, não todos, já circulavam em algumas versões da Bíblia. Em duas, para ser bem exato. A primeira delas, na primeira tradução do Antigo Testamento que foi feita, que nós chamamos de Septuaginta, talvez você já ouviu falar esse nome, né? A Septuaginta, ela foi uma tradução feita no primeiro século ainda, antes de Cristo, ela começou a ser feita. E nessa tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita principalmente por judeus de influência grega e não hebraica, é provável que os apócrifos estivessem. Apesar de que nós só temos cópias da Septuaginta do quarto século. E lá, nessas cópias do quarto século, esses apócrifos de fato aparecem. Mas nós não temos cópias do primeiro século. Então não é possível dizer se nas primeiras traduções feitas no primeiro século, eles estavam. Mas é possível dizer que nas cópias do quarto século, eles estavam. Ou seja, não é uma prova. Não é uma prova decisiva, mesmo que fosse, não é o texto hebraico. É uma tradução do texto grego do Antigo Testamento. Segunda tradução em que... Sim, acabou, mas eu preciso ainda complementar esse ponto. Segunda tradução em que os apócrifos aparecem. Na mais famosa das traduções latinas da Bíblia, chamada de a Vulgata. A Vulgata foi feita por um homem chamado Jerônimo. Isso lá já no V século. Ele, um hebraísta, um conhecedor profundo do hebraico e também do grego, resolveu fazer uma tradução da Bíblia do hebraico e do grego. Hebraico é o Antigo Testamento, o grego é o Novo Testamento, para o latim, porque o latim era a língua dominante nessa fase do V século, né? Por volta do ano 400 e qualquer coisa. Ao fazer essa tradução, Jerônimo incluiu os apócrifos nessa tradução. Mas, de maneira relutante. Ele mesmo disse, eu só vou incluir, isso aparece como se fosse uma nota de rodapé, eu só vou incluir esses livros aqui porque eles são de conhecimento da igreja como um todo. E eles falam sobre uma época importante, né, historicamente falando, mas eles nunca foram reconhecidos. Eles nunca foram aceitos como inspirados. Então, note, a própria Vulgata, que é a primeira tradução católica oficial, feita por Jerônimo, ela mesma está dizendo que aqueles livros não são inspirados. Embora ela estivesse trazendo esses livros para conhecimento da posteridade. Como ninguém lê nota de rodapé, né, em livro, as pessoas que iam receber esse texto mais tarde simplesmente liam esses livros como se fossem Bíblia. Então, nesse sentido, Jerônimo fez um mal e um bem ao mesmo tempo. O bem, quando ele disse, não são livros inspirados. O mal, quando ele os colocou na Bíblia. Assim, as pessoas passaram a ler como sendo inspirados por Deus. Mas é só mesmo em 1546, quando o catolicismo bate o martelo e diz, esses livros são inspirados. Então, qual argumento é mais forte? É isso que agora cabe às pessoas raciocinarem, né?
E parece que o argumento mais forte continua sendo o argumento protestante, porque diz o seguinte: quando Jesus tinha uma Bíblia nas mãos, não tinha os apócrifos. Essa Bíblia eram os 39 livros da hebraica, da Bíblia, do texto que a gente chama texto massorético, que tem as anotações dos rabinos judeus, a Massora. Esse texto é o texto inspirado por Deus. Portanto, nós não temos que questionar esse texto, se Jesus não questionou, se os apóstolos não questionaram. Se a tradição posterior a isso, que envolve a Septuaginta, que envolve a Vulgata Latina, passou a incluir esses livros, o fez por conta e risco, e não por um entendimento anterior da igreja, e nem de Cristo, nem dos apóstolos. Consequentemente, quando a tradição atribui autoridade a esses livros, está, na verdade, indo contra a autoridade dos outros livros. E está dizendo que, em última instância, quem determina o cânon é a própria tradição, a própria igreja. Então, por que não continuar a colocar outros livros? Seria infinito, né? Poderíamos até hoje estar dizendo, sabe que esse livro aí está legal? Vamos considerá-lo canônico. Nós voltamos ao ponto original. É a inspiração que determina o cânon, não é a igreja. É a inspiração, o reconhecimento de que aquele livro, quando foi escrito e quando chegou às mãos daquela igreja na época, já foi aceito como sendo de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Paulo, de Pedro, de João, né, e de todos os demais. E esses outros livros que não são escritos, porque note, Macabeus, Tobias, Judite, não tem nenhum profeta nessa história. Aliás, é interessante que o próprio livro de Macabeus, numa certa altura da sua narrativa, ele diz o seguinte, que já não havia mais profeta autoritativo em Israel há séculos. O próprio livro não está dizendo que ele é um livro profético, mas que já havia cessado a profecia em Israel. Se o próprio livro diz que a profecia havia cessado, que não havia mais essa autoridade profética, por que é que nós o reconheceríamos como inspirados? Como inspirado. O fato é que a evidência histórica mostra que o catolicismo reconheceu esses livros para ter munição contra o protestantismo.